Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, que atmosfera gloriosa, que atmosfera gostosa de adoração que nós podemos ter aqui hoje à noite. Fico muito feliz de estar com vocês, de poder compartilhar a palavra. Na chegada podemos conversar com alguns e é sempre uma alegria, sempre um prazer poder estar junto com os irmãos. Nós queremos compartilhar uma palavra a partir do Evangelho de João, do capítulo 15, palavra que nós ministramos algumas semanas atrás lá em Marechal. Eu trago um abraço lá da igreja filha para a mãe, dizer que estamos bem, estamos sendo cuidados, abençoados pelo Senhor e vivemos um momento muito bom, graças a Deus, assim como vocês estão vivendo aqui. Alguns dias atrás, uma dessas noites aí, tivemos a oportunidade de estar junto com os irmãos, aqui no Retiro de Homens, e muitos de vocês estavam lá, e visitantes, e foi um tempo tão bom, tão precioso, para compartilhar ali um momento junto de comunhão, e também o jantar, que foi tão bem preparado outra vez. Então, graças a Deus por isso, pelos irmãos que estão trabalhando, estão envolvidos na obra, no serviço de Deus. Fico maravilhado por isso. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós queremos olhar aí os primeiros 11 versículos de um texto, de uma palavra conhecida, na verdade uma parábola, uma ilustração contada por Jesus, nosso Senhor. E de onde nós podemos extrair verdades profundas, coisas maravilhosas. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Palavra preciosa, essa palavra aqui de Jesus. Algumas semanas atrás, eu estava pesquisando um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto das videiras e de como é que a coisa acontece, como é que a videira frutifica, todo o processo de frutificação. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Então, se há a videira verdadeira, certamente existe a falsa videira. Se há o verdadeiro, há o falso. Se há o falso, porque há o verdadeiro. Então Jesus está falando isso. E já naquele tempo haviam as falsas videiras, e hoje nós também temos. Aqui no Brasil especialmente, o nosso país é um grande produtor de uvas, de vinhos, de sucos, de derivados da videira. E Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. Existe para comprar como pareiras, como trepadeiras, para ornamentação, aquilo que é chamado de falsa videira. A falsa videira existe e ela tem esse nome. Pode ser comprado nas casas de campo para ornamentação. E os botânicos, as pessoas que são do ramo, os agrônomos, eles orientam as famílias que compram esses tipos de muda, dessa variedade, para que tenham cuidado, porque ela também produz um fruto, só que é um fruto menor e um fruto tóxico, especialmente um perigo para as crianças. É a falsa pareira, ou a falsa videira. Mas Jesus é a videira verdadeira. Ele diz que Ele é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor.
Nessas últimas semanas nós estivemos falando sobre a cultura do pertencer, de fazer parte. Nós estivemos trabalhando isso com a igreja, com a comunidade, e especialmente desafiando a comunidade no sentido de nós sermos voluntários na obra, voluntários no reino. Estivemos treinando pessoas para isso e nós ficamos impressionados com aquilo que a gente vê acontecer, assim como é a história dessa própria comunidade aqui através dos tempos, da cultura do nosso, da cultura do nosso. Jesus disse que se a gente permanecer na videira, a gente pode frutificar, e não tem como a gente pertencer se não permanecer. Então há muitos que começam andando com Jesus, mas não permanecem, e se não permanecer, não pode frutificar, porque a seiva, a força para poder frutificar em qualquer área, na área espiritual, na igreja, em qualquer setor da atividade da igreja, vem de Jesus, que é a videira verdadeira. Ele disse que o pai é o agricultor, o pai é o viticultor, e como viticultor, o pai tem todo o cuidado com a videira. E se a gente estiver ligado, se nós estivermos conectados ali, nós vamos poder frutificar abundantemente. Essa é a vontade dele. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto poda. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse aspecto de cortar o ramo e de podar o ramo. Qual é a diferença disso? De cortar o ramo e de podar o ramo. Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, que cortar os galhos de uma árvore é podar uma árvore, de cortar os galhos de um pé de pêssego ou de uma macieira é podar a macieira, mas na verdade não é bem assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que isso funciona? O viticultor, aqui da palavra, da parábola de Jesus, da história de Jesus, é Deus. E Deus tem essa função. Na viticultura natural, os plantadores de uva chegam para fazer esse trabalho. E todo ano esse trabalho é executado. Como que ele acontece? Como que o viticultor sabe o ramo que vai dar fruto e o ramo que não vai dar fruto? Para poder cortar um e podar o outro. O viticultor bate o olho debaixo do pareiral e ele vai ver lá os ramos, muitos ramos, um emaranhado de ramos. E já que o objetivo da videira não é produzir ramos, nem folha, mas produzir frutos, então tem que se agir de maneira adequada para que o serviço seja bem conduzido. O viticultor, ou aquele que é o produtor de uvas, vai olhar lá no ramo e vai ver uma porção de ramos. Alguns ramos que cresceram durante o ano não tem aquele olho, o início do brotinho, que nós chamamos de olho, como se fosse uma amêndoa que sai em várias partes do ramo. Existem ramos que são estéreis, só está o ramo pelado, só as folhas lá, quando cai as folhas fica pelado. Aquilo vai ser imediatamente eliminado, porque ele vai estar sugando a força, ele está se alimentando como qualquer outro ramo produtivo, está se alimentando da videira, está usufruindo da ceifa, da energia daquela planta, e no entanto não vai produzir, não tem espaço, não está preparado para produzir. Então tem características de um ramo que não é fértil. Ele vai bater o olho e vai ver imediatamente, e você vai observar um viticultor fazendo isso, é ramo caindo para todo lado. E o ramo que vai produzir, especialmente na poda que é feito, no sul do Brasil nós temos uma poda, uma limpeza e uma poda por ano, no norte e no nordeste 2 podas, em 2 épocas diferentes do ano, uma no verão e uma na saída do inverno. O viticultor vai olhar e vai ver lá aqueles olhinhos, partindo do tronco, partindo do ramo, do tronco principal da videira, ele vai contar 1, 2, 3 olhos daquele e vai cortar. Cada olhozinho daquele, cada amêndoazinha daquela vai produzir em torno de 1 a 2 cachos, ficando 2, 3 amêndoas daquela, uma meia dúzia de cachos de 200 a 300 gramas de peso de uva de qualidade.
Quando chegar o tempo do verão, o pessoal do norte e do nordeste, que hoje tem uma produção de uva muito grande, eles vão da mesma forma, limpando, e aquele ramo que brotou, que foi podado, ele vai brotar. Aí o viticultor vai contar lá 5 ou 6 gemas daquelas, 5 ou 6 olhozinhos, e vai cortar. E no final do verão ali, então vai ter uma produção de 7, 8, 9 cachos de uva de qualidade. E os ramos improdutivos então são eliminados, são deixados ali, cortados ali no chão, amontoados. É muito interessante isso, a gente pensar nisso. Então assim, Deus também, dentro da sua igreja, dentro da comunidade, da mesma forma, está fazendo o serviço. Não é a videira que se auto-limpa, esteja se auto-cuidando, nem fazendo a sua própria poda, mas é o viticultor. No caso aqui da parábola de Jesus, na igreja é Deus que está fazendo isso. Porque se fôssemos nós, quem sabe da liderança da igreja, fazer isso, seria uma coisa muito triste de a gente fazer e quem sabe nós nem faríamos. E a videira, ou a igreja se tornaria improdutiva. Mas Deus está cuidando disso. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, nós estávamos num momento de trabalho, um momento de treinamento lá com a igreja, e um dos irmãos perguntou para mim: pastor, você tem medo de alguma coisa? Na idade que você está, com a experiência que você tem medo de alguma coisa? Alguma coisa te preocupa? Falei, sim. Ele falou, o que te preocupa? O que você tem medo? Falei, de me tornar improdutivo, ou de me tornar uma pessoa que venha atrapalhar a igreja, o serviço da igreja. Porque eu sei que se isso acontecer, a história mostra isso. Inclusive impérios, reinos poderosos que se levantaram, governos que se levantaram contra a igreja de Jesus, nenhum deles prevaleceu. E homens e pessoas mesmo nos nossos tempos, a gente vê isso. Deus retira de alguma forma, não necessariamente para lançar a pessoa no inferno, não, mas Ele vai retirar, para que a videira continue produzindo abundantemente de qualidade. Então muito interessante esse texto aqui da palavra, essa abordagem de Jesus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Jesus está falando. Às vezes nós estamos em algum setor de atividade, às vezes lá na empresa, no mundo dos negócios, na indústria, no comércio, na atividade que nós fazemos, e nós ouvimos pessoas falando, e quem sabe nós mesmos já dissemos isso: eu acho que eu estou sendo podado, eu não estou gostando, eu acho que eu estou sendo podado. Já viu a pessoa falar isso? Se a gente está sendo podado, é para o nosso próprio bem. Deus tem expectativa que a gente vá produzir mais, que não gaste energia desnecessária. Mas o grande desafio e a coisa mais perigosa, ao invés de ser podado, a gente ser cortado. Aí é o ponto final. Se é cortado, não existe mais nenhuma expectativa. Mas quando a gente é podado, Deus tem a expectativa na gente de que a gente produza abundantemente. Abundantemente. É muito maravilhoso que nós pudéssemos pensar bem nessa palavra, no sentido daquilo que Jesus estava dizendo. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então a palavra, como essa palavra, ou a palavra que você está olhando lá no seu celular, se você está olhando a palavra, um áudio que você está recebendo, um bom livro que contém a palavra que você está lendo, um cântico como nós estamos cantando aqui, estamos cantando a palavra, tem o poder, tem a força de nos limpar, de nos purificar. E essa é a vontade de Deus, no nosso contato, no nosso relacionamento com o mundo, nas nossas relações aí fora. Todo dia nós de alguma forma nos sujamos, mais ou menos, em alguns aspectos a tendência da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, das nossas emoções, serem influenciadas pela coisa ruim, pela coisa negativa, é muito grande. Então nós precisamos, periodicamente, constantemente, permanentemente, sermos limpos pela palavra. Nós precisamos ter esse cuidado.
senão a gente não vai conseguir permanecer, não vai frutificar. Vamos gastar a nossa energia tudo com coisas que são inúteis. Então Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho anunciado, permaneçam em mim. Queridos, é a importância cada vez mais de todos os dias a gente estudar a palavra, a gente pegar a Bíblia da gente e marcar ali com lápis. Recentemente, alguém da minha família pegou uma Bíblia antiga e mandou colocar uma capa nova, dar um recorte, dar uma repaginada, dar uma reformulada, e ela ficou como nova. Todas as marcações, todos os textos, de capa a capa, marcada através dos anos, e várias Bíblias assim. Não apenas porque eu sou pastor, mas todos nós, você também tem a necessidade de ler, de consultar a palavra. Todo dia nós estamos olhando tantas coisas, nós precisamos ter esse contato com a palavra, porque é a palavra que nos limpa, e estando limpo estaremos produzindo, e se não estamos produzindo, estaremos de certa forma morrendo, perecendo. Nós precisamos, um dos sinais da vida é a produtividade, é o renovo e a produtividade, e a multiplicação. Que está vivo precisa disso, é um sinal de vida. Então, Jesus está falando isso aos discípulos, uma palavra extensiva a todos nós, nessa noite. Não sei como que você está, qual que está sendo o cuidado? Você está tendo cuidado no dia a dia, de permitir que a palavra continue limpando você? Nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. Aos que são casados, não tem como permanecer casado, não tem como permanecer como família, andar em unidade com a família, se nós não permitirmos que a palavra nos limpe, nos purifique todos os dias. Nós precisamos disso. Alguém estava vivendo uma crise esses dias e veio me perguntar, e o pastor falou: olha, eu acho que queria marcar um momento ali para o meu pai e para a minha mãe conversar com o senhor teria um tempo, o que o senhor acha? Falando ali da crise, da dificuldade que estavam passando. Queria saber se tinha algum segredo, alguma fórmula, alguma coisa que eu poderia orientar. Eu falei: olha, que o seu pai e a sua mãe precisam, para restaurar o relacionamento deles, é colocar a palavra em prática, é praticar a palavra, os princípios da palavra, não apenas ter uma religião, mas olhar para os princípios deixados por Jesus. Onde há necessidade de perdoar, perdão. Onde há necessidade de ter paciência, ter paciência. Não nos faltará oportunidades para exercitar a palavra. No momento de uma dificuldade grande que eu estava passando uns anos atrás, fui conversar com um professor meu, ex-professor, já está com Jesus, e na época eu coloquei a situação para ele e falei: olha, estou passando umas dificuldades aí, como é que eu posso, o que você acha? Falou: Wilson, já comentei isso com vocês, Wilson, acho que você precisa ler e reler os ensinamentos de Jesus. Especificamente ele falou: o Sermão da Montanha vai te fazer muito bem, vai te fazer bem. Ler e reler e praticar aquilo que Jesus colocou no Sermão da Montanha. É o tempo de você fazer isso. E isso eu quero dizer para vocês também hoje à noite. Praticar a palavra, porque a palavra nos limpa, não tem outra fórmula. A palavra nos fortalece, nos revigora. Se estamos limpos, estamos isentos de ramos secos, de ramos improdutivos, de coisas que vão sugando a gente aqui, vão sugando ali, vão sugando toda a nossa energia. E aí a gente não consegue produzir aquilo que é bom, que perdemos a nossa força, desperdiçamos em coisas inúteis. Então a palavra tem esse poder, essa tesoura de Deus que vai limpando da gente todas as coisas. E na verdade os nossos erros, os nossos pecados, os nossos desacertos, nada mais são, e nada não acontece de outra forma ou por outra razão, a não ser por deixarmos de olhar e de nos alimentar e permitir que a palavra nos limpe. E tem certos aspectos dessa limpeza que são doloridos. Quando o viticultor está cortando a pareira, é interessante que tão logo ele está cortando ali, a seiva começa a sair pela ponta, pelo local do corte, começa a escorrer a seiva, é a vida. Dizemos assim que a videira, ou que o ramo que está sendo podado, está chorando. O que é aquilo?
É a força que vem lá da raiz, que está bem nutrida, que vem lá do solo, que sobe a partir da raiz, sobe pelo tronco e está indo para alimentar o ramo no momento em que ele é cortado. Ela está saindo, porque está fluindo. Isso é um bom sinal que está acontecendo, é sinal que aquele ramo tem vida. Não é mau sinal. E logo por si só a natureza vai cicatrizar, vai usar aquela própria gotinha, daquela lágrima, daquela energia da planta que está saindo, vai ser usada para cicatrizar aquilo. E vai então armazenar, vai estocar toda aquela energia. E na hora que chegar o tempo de lançar o cacho, de lançar o broto e depois o cacho de uva, toda aquela energia que estava indo não sei para onde, vai ser canalizada ali. E nós vamos ter uma safra abundante. Então isso é uma coisa necessária para a gente. Então é o tempo de a gente cuidar e permitir que Deus, através da sua palavra, viticultor, o Deus, o Espírito Santo não vai vir pessoalmente aqui limpar a gente, mas Ele vai limpar a gente a partir da palavra, da leitura, do conhecimento, da busca da palavra dEle. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então esse segredo, essa vontade, esse desejo de permanecer em Deus, de permanecer ligado na videira, é que vai fazer toda a diferença. A vontade de continuar pertencendo, de fazer parte, é maravilhoso. A gente precisa desejar isso. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Nas empresas, no trabalho, na indústria, no comércio, na prestação de serviço, na agricultura, em tantos setores de atividades aqui no mundo, atividades seculares, nós podemos ter a nossa astúcia, ter a nossa esperteza, a nossa capacidade, um treinamento, um curso específico acerca daquilo vai nos ajudar um monte de coisas. Vai agregar muito conhecimento, muito potencial para a gente desenvolver bem a nossa atividade na igreja e no nosso relacionamento com Deus. Como igreja, o crescimento, a energia, a força vem de outra parte. A técnica, a sabedoria, o conhecimento, o estudo, a leitura, com certeza vai nos ajudar bastante. Mas a gente só vai frutificar como igreja as coisas do Espírito, a energia, a força do Espírito, na área espiritual, se a gente receber de Deus. Nós precisamos, nós dependemos de Deus. Esta noite ainda estava comentando com um casal que passaram um tempo com a gente, ficaram até tarde da noite, um tempo muito precioso que nós estamos passando assim, com pessoas que estão chegando, que estão aparecendo para receber a palavra, para aceitar a Cristo, um momento muito bom que a gente está passando. Eu estava comentando a eles, pessoas estudadas, com um conhecimento extraordinário, estava dizendo a eles, no meio dos seus desafios, das suas lutas, das suas dificuldades, assim como a torneira não tem água, a caixa da água não dá água, o encanamento não dá água, assim nós também não temos força e vigor e energia de nós mesmos. A água, abrimos a torneira, fala, não tem água na torneira. Claro, a torneira não tem água, a torneira não dá água, a caixa da água, encanamento lá, a caixa central da cidade não tem água. Não é de lá que vem a água. A água vem de um lugar muito mais distante. E muitas pessoas, muitas vezes nós nem lembramos disso. Lá do meio da mata, de uma fonte, lá brotando, lá num lugar que nem se imagina, é de lá que vem a água, é lá do fundo da terra. É graça, é misericórdia de Deus. Não há, inclusive, uma explicação científica pela água, ou juntando todos os ingredientes que compõem a água, não se pode produzir água. É uma coisa maravilhosa, é um mistério. E assim nós mesmos, por nós não podemos resolver, não podemos frutificar as coisas do Espírito que estão ligadas com o Espírito. E a psicologia, por melhor que seja, em alguns casos, algumas patologias, a psiquiatria não vai resolver todas as coisas. Nós dependemos de uma força maior, dependemos da força do Espírito. E é de Deus, é de Jesus, é da palavra que emana, que flui, que brota essas coisas. Então nós precisamos nos despertar. Fiquei muito feliz de escutar aí o fervor do avivamento. Isso que nós temos que fazer, nos conectar com Deus. Ali que nós recebemos, ali que nós somos alimentados, é Ele que nos alimenta. A igreja não é um circo, não é um teatro, é um lugar de comunhão, é casa de oração, é onde nós nos conectamos com o Espírito, e se não fizermos isso, perdemos o nosso tempo.
perdemos a viagem. Nós precisamos dessa conexão, de estar ligados, permanecer, Jesus falou. Permanecer ligado é uma questão de decisão, de permanecer ligado. A gente tem que decidir isso, porque as forças contrárias aí para nos desligar, ou para nos afastar, para nos sugar completamente, são grandes. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E há uma expectativa da parte de Deus. Você pode olhar aí o Evangelho, pode olhar em toda parte, Jesus falando, as cartas dos apóstolos. Há uma expectativa, a gente está aqui no mundo para frutificar, não apenas para ocupar um espaço onde a gente estiver. Seja no trabalho secular, nós precisamos estar produzindo, fazendo alguma coisa. E especialmente fazendo em benefício do próximo, do nosso irmão, da nossa família, produzir para os outros. Nós temos falado sobre isso. Nem um pé de melancia come melancia, nem um pé de laranja come laranja, nem um pé de maçã come maçã, uma bananeira come as bananas. Ela produz para a gente. E muitas vezes nós queremos produzir, está assim olhando muito para a gente, e esquecemos de que nós precisamos produzir para o próximo. Esse é o sentido da videira, no sentido espiritual da palavra. Produzimos para os outros, tudo que fazemos é para os outros. Deveria ser assim. E quando todo mundo está produzindo para todo mundo recebe e é alimentado e é nutrido. É o segredo, é o grande segredo. Mas muitas vezes nós pensamos muito na gente, não é mesmo? Jesus veio para se doar, veio para se entregar. E assim nós também, todos nós no dia a dia, tudo aquilo que a gente faz, deveríamos ter um pensamento de que devemos produzir bons frutos, para que os nossos irmãos, para que a nossa família, a nossa vizinhança, a nossa rua seja nutrida. Que coisa poderosa isso! Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Os ramos estão diretamente conectados e dependentes da videira. Nós dependemos de Deus, dependemos de Jesus, dependemos do Espírito Santo. Eu mesmo não tenho coisas a oferecer a vocês, não tenho, nem você que está aqui, nem você que está em casa, que está nos acompanhando. Eu não tenho de mim mesmo coisa a oferecer. Então pela manhã, no meio da tarde, antes de vir para cá, enquanto eu estava vindo, estava conversando com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, nós vamos ministrar a palavra hoje à noite. Então abrir a minha boca, fala através de mim. Não permita que eu diga aquilo que é desnecessário, que vai atrapalhar, que vai perturbar, mas que eu abrir a minha boca pudesse fluir da parte do Senhor para que nós sejamos alimentados, para que os meus irmãos que vêm com a expectativa, que vêm com a necessidade, aquele que nos visita, aquele que nos acompanha, talvez de longe, muito longe daqui, possa receber uma palavra da parte do Senhor para o seu coração, e isso possa fazer toda a diferença. Se não for assim, sairemos com fome, não seremos nutridos, não seremos alimentados. Nós dependemos do Senhor. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Não quero fazer uma abordagem negativa desse texto, mas uma abordagem positiva, uma abordagem de fé. Mas esse aspecto dos ramos que são cortados e são lançados ao fogo é uma coisa muito interessante. Na antiga Palestina e naquelas regiões, algumas regiões da Europa, onde você tem pouco mato, você tem pouca lenha, desde a antiguidade, especialmente na Palestina, em Israel, aquelas regiões ali, onde não existe mato praticamente, qualquer ramo, qualquer graveto é combustível. E já era usado na antiguidade para assar o pão. Um tipo de pão diferente do nosso, evidentemente, tipo de uma massa de pizza, é o pão que eles têm lá. Então qualquer ramo, qualquer graveto, qualquer calor no forno pequeno tem a capacidade de ser aquecido e assar.
aquele alimento. Então qualquer graveto, qualquer ramo, e os ramos das oliveiras eram usados ali. Então muitas vezes você pensou isso, mas me chamou muito a atenção ouvindo um técnico, um especialista em plantações de uva, falar acerca disso. Disse: esses ramos, vê os montes de ramos, de galhos mais velhos e de ramos novos e improdutivos estão aqui. Por esses ramos não vão ficar aqui. Nós já temos uma equipe que dentro de instantes eles vão chegar aqui para apanhar esses ramos. Eles serão todos queimados. E a pessoa que estava ali recebendo a aula, recebendo a orientação, perguntou: mas por que queimados? Nesse tempo nós estamos pensando assim que não é necessário queimar, que se deve evitar as queimadas. Falou: esses ramos não têm outra forma de resolver o problema a não ser queimar. Porque os ramos improdutivos, que são lançados e amontoados aqui debaixo da videira, eles permanecem verdes durante algum tempo, e eles desenvolvem a broca da pareira. Há um tipo de uma mosca, de um inseto que vai lá, fica naqueles ramos e começa a produzir a broca da pareira. Quando os ramos secarem, se permanecerem ali, sentindo que não tem mais vida ali naqueles ramos, as brocas vão subir e vão destruir todo o pareiral. Então é necessário, a única forma é incinerar, é queimar isso aí, não tem como. Eles vão ser um lugar de hospedagem. Ramos improdutivos são lugar de hospedagem de brocas que destroem o vinhedo. Uma coisa para a gente ficar pensando nisso. Fiquei analisando e pensando numa perspectiva do nosso trabalho, da perspectiva da igreja, uma perspectiva espiritual. Mas digamos que lá na empresa, você tem uma empresa, você tem um comércio, você tem uma indústria, você tem um local onde tem pessoas trabalhando. De repente você nota um indivíduo, uma pessoa, seja homem ou mulher que está ali, que está se tornando improdutivo ali dentro, não está produzindo. É aquele ramo improdutivo. Aí você pensa: vou direcionar essa pessoa aqui, esse empregado, esse colaborador aqui para um outro setor da atividade, não está funcionando aqui. Aí você remaneja ele para um outro setor. Daqui a pouco você vê que aquele outro setor também não está produzindo. E se continuar permanecendo ali esse tipo de gente dentro da sua empresa, do seu negócio, do seu trabalho, da sua indústria, fica uma dica aí: daqui a pouco a coisa vai mal. É uma coisa meio cruel falar isso, mas é assim que acontece. Então por isso que aqueles ramos são queimados. E se nós pensarmos aqui na palavra, na aplicação da palavra, nós podemos falar do inferno que Jesus disse. Jesus falou bastante sobre o inferno. Esse negócio de inferno, de a pessoa ir para o inferno, de pecado, do pecador, aquele que se afasta, ou aquele que está na obra e que não está fazendo as coisas como devia, ou está sendo tropeço às vezes na obra, na igreja. Em toda parte acontece isso. Nós imaginamos assim que você falar que vai para o inferno é uma coisa meio em desuso. Mas nós já falamos aqui. Ainda uns dias atrás um irmão me fez lembrar isso, o irmão mais antigo mandou uma mensagem para mim e falou: você falava acerca do inferno e está se falando pouco sobre isso. E eu vou falar pouco sobre o tema, prefiro falar mais sobre o céu, sobre coisas positivas. Mas o inferno é um lugar necessário, precisa ter inferno. Inferno é um lugar que precisa ter. Seria uma injustiça, seria uma desgraça se não tivesse inferno. Tem que ter inferno. Precisa ter inferno. Inferno é um lugar necessário. Se você olhar a humanidade hoje, tanta coisa, tanta injustiça que você vê acontecendo, tanta coisa. Se isso tudo vai passar assim, aí os tribunais que absolvem todo tipo de gente, você vê as coisas assim, as coisas mais descaradas, mais horríveis. E o cara vai ali, quando vê, não acontece absolutamente nada. E vai motivando as pessoas a fazer coisa errada. Tem gente que pensa que vai passar impune pelo resto da vida. Então o inferno, querido, ele é real. E ele é um lugar necessário para produzir a limpeza e produzir a prevenção da coisa boa. É necessário. Então que todos nós pudéssemos ficar bem espertos em relação a isso. Então o ramo improdutivo, ele é lançado no fogo e vai queimar. Então produzir ou não produzir não é uma questão de opção no reino. É uma questão de vida ou morte. Questão de vida ou morte. Às vezes pensa: eu não estou com vontade de fazer, não vou fazer.
Olha a palavra de Jesus, olha os ensinamentos de Jesus, olha o exemplo de Jesus. Tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Jesus ensina, é sempre pelo próximo, a favor do próximo. Estava ministrando hoje pela manhã um outro tema da palavra. E Jesus diz que no dia que Ele vai voltar em glória com seus santos anjos, não vai mais descer na terra, vai permanecer nas nuvens, e todos serão então reunidos na presença para dar conta. Na parábola dos talentos, por exemplo. E aí, Ele vai falar para os justos que eles são benditos do Pai, e que eles podem assumir o lugar que está preparado desde a fundação do mundo, porque quando eu estava com fome, vocês me deram o que comer. Quando eu estava sem roupa, estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava doente, vieram me ver. Quando estava preso, vieram me visitar. E os justos vão perguntar: mas Senhor, quando foi que a gente viu você nu, ou vimos você com fome, ou preso? Não estamos lembrando disso, que a gente por acaso algum dia viu você. A gente viu o Senhor. E o Senhor vai dizer: toda vez que fizerdes, que cuidardes de um desses pequeninos, dos menores, a mim o fizestes. Então essa questão de produzir no reino está diretamente ligado com isso, de a gente fazer coisas em benefício dos outros, em benefício do próximo. É a vida, o ministério de Jesus, dos apóstolos todos, deve ser a vida da igreja, isso que mantém a gente viva como igreja. Então o necessitado que aparece aqui na cidade, o necessitado que aparece na nossa empresa, que aparece na nossa indústria, no nosso comércio, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, que vem morar na nossa rua, que está precisando de uma mão. Às vezes uma palavra nossa faz toda a diferença, faz toda a diferença. Alguém está precisando de um emprego, fala: mas tem que ter experiência aqui para trabalhar nesse emprego. Mas como é que o cara vai ter experiência se ninguém dá oportunidade a ele para adquirir experiência? Chega um sujeito aí, está chegando bastante, gente de fora, e vem do Paraguai. Agora muita gente da Venezuela está chegando em Marechal. Famílias inteiras, dão uma oportunidade, botam um cartaz lá, família parada lá no semáforo. Somos da Venezuela, somos uma família da Venezuela, precisamos de ajuda. Fosse estrangeiro e não cuidasse da minha palavra, fala os estrangeiros. Era estrangeiro, e vocês não me assistiram. Fala: aí rapaz. Aí olha para a pessoa e fala: isso aí já está cheio de tatuagem, deve ser um malandro. Muitos pensam assim. Nada a ver. Esse aí tem um jeito aí de preguiçoso, isso não vai dar certo. Esse aí tem esse problema, que lá tem outro. Não gostei do corte de cabelo, é o tipo da roupa que está vestindo. Isso aí vai dar problema. E às vezes nós vamos classificando e deixamos a pessoa, deixamos de estender a mão. E muitas vezes ali Jesus está dando para a gente uma oportunidade para manifestar a graça, para produzir alguma coisa para o reino, para frutificar para o reino. Deus está nos dando a oportunidade. Então essa deveria ser a visão da igreja. Deveria ser a visão da igreja. A gente está tão ligado em Jesus, tão ligados com o Espírito Santo, que nós pudéssemos sentir quando Ele está nos direcionando, quando Ele está nos mostrando, para estender a mão, para dar uma palavra. Às vezes uma palavra nossa basta. Às vezes nós temos um cargo na igreja, na empresa, ou lá na indústria, nós que já estamos mais tempo lá, você que já está há anos lá, que é alguém de confiança, e chega alguém batendo, e você fala: olha, dá uma oportunidade para essa pessoa. Olha esse homem, essa mulher, essa moça, esse jovem aí, dá uma oportunidade. Eu acredito que se tiver uma oportunidade, ele vai para frente. Pensando aí no pessoal que chegou da Venezuela esses dias, né? Algumas famílias assim que a gente está olhando. Basta um empurrão, quem sabe pagar um mês de aluguel, a comunidade pagar um mês de aluguel para ele, para aquela família. Fala: vamos achar uma casa para você. Vamos achar uma casa, os teus documentos como é que estão? Há os meios legais de se fazer isso. Como é que você entrou aqui? Se está legal aqui, o que você fazia, o que você faz, o que nós podemos ajudar, talvez através até aí da prefeitura, do departamento social, ver se o sujeito se encaixa, se não entrou às vezes um malfeitor que saiu fugitivo de lá, mas se é uma pessoa que veio para trabalhar, que veio fugindo da fome, que está faminto, que custa para a comunidade pagar um mês de aluguel? Mas se não der certo, perdemos pouca coisa, mas se der certo,
E se der certo, que bênção! Vai mudar a história de uma família, vai mudar a história de gerações. Isso vai fazer o quê? Vai facilitar o ministério da igreja, da evangelização. Quando toda a videira, que somos nós, estivermos frutificando abundantemente, nós vamos estar atraindo o aroma da frutificação, o aroma das frutas maduras, atrai, todo mundo quer chegar. Vai facilitar o processo de falar de Jesus. Às vezes não vai nem ser necessário ficar falando muito, se a gente estiver frutificando. Então é isso que essa palavra quer dizer para a gente. Não ficar tão focado no fogo do inferno, não ficar desejando tudo isso, embora sabemos que é uma realidade, mas ficar focado naquilo que nós podemos fazer, enquanto o Senhor nos permite estar aqui. Que essa comunidade, como tem sido, pudesse continuar sendo uma videira frutífera, uma videira de frutos abundantes, para atrair pessoas. O visitante que chega, as famílias que chegam aqui na cidade, nesse sentido, aqui na comunidade de Mercedes, onde que é a igreja da cidade? Qual que é a principal igreja da cidade? É a melhor igreja no sentido do serviço, do amparo, da ajuda, da acolhida, do amor, da graça. Fala, não, o endereço lá na Avenida João 23 ali, ou aquela igreja ali. Comunidade da Igreja de Deus, pode ir lá que você vai ser bem acolhido. Às vezes, em algumas situações, anos atrás aqui, morando aqui na cidade, várias vezes aconteceu. Noite de chuva, e às vezes de madrugada, num momento mais impróprio, alguém batendo. Aqui que mora o pastor da Igreja de Deus, não estava morando no pátio, está morando lá onde o pastor Eduardo está morando, ou lá onde que a família do Ronde estava morando ali, junto à oficina, na antiga igreja. Fala assim, sou eu, o que falta? Eu queria ver se podia me ajudar com isso, com aquela outra coisa e tal. Fala, você congrega onde, filho? Eu sou da igreja X. Pois é, nós temos a igreja X aqui na cidade, você já foi lá? Não, lá não adianta ir, lá eles não ajudam ninguém. Então alguém me mandou, falou que se viesse aqui o senhor sempre ajuda. Essa comunidade sempre ajuda. E às vezes nós caímos no golpe, fomos enganados com velhacos que passam aí falando, se fingindo de doente, todas essas coisas. Fala, pastor, você é bobo, o cara ali é um velhaco, outra hora já passou lá na outra rua com essa mesma história. Já fomos enganados várias vezes, mas uma coisa eu tenho certeza, que na eternidade um dia, você e eu, que talvez já bancou o papel de bobo, como as pessoas pensam, um dia você vai ter um galardão, vai ser surpreendido lá nas ruas de ouro com alguém que vai encontrar e abraçar. Lembra daquele dia lá assim? Pois é, já não estou nem lembrando, não estou nem te conhecendo, teu rosto está diferente, estamos diferentes aqui, pois é. Foi naquele dia que eu aceitei, que eu recebi Jesus, que fui atraído para o reino de Deus. Então ser um ramo produtivo e produzir boas uvas, é isso que quer dizer. É exatamente isso. Jesus não estava querendo ensinar agronomia ou como se devia cultivar uvas, porque Jesus não era do ramo, Jesus era carpinteiro, mas estava convivendo ali com as pessoas que estavam produzindo e fez apenas uma analogia, apenas uma grande comparação para facilitar de a gente entender essa palavra. E para finalizar, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Fiquei pensando nisso também, nossa, então se a gente estiver conectado em Deus, nós podemos fazer qualquer oração que Jesus prometeu que vai atender. Não é bem assim, não é qualquer oração que nós vamos fazer, não é qualquer coisa que nós vamos pedir, é que se a gente estiver bem conectado, se o ramo estiver bem conectado, estiver recebendo a seiva do tronco da videira verdadeira, já não vamos pedir qualquer coisa. Estaremos tão alinhados com Deus, com o propósito de Deus, com o propósito do Espírito Santo, com o sentimento, sentindo aquilo que flui no coração de Deus, da seiva que flui no tronco da videira, da raiz da videira, que a gente já não vai pedir qualquer coisa, porque o propósito de Deus, o propósito de Jesus, o propósito do Espírito Santo é que a gente peça para abençoar os outros.
para abençoar os outros. Na medida em que somos abençoados, podemos abençoar. Pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então Deus, o Pai, é glorificado quando a gente está frutificando abundantemente. O Pai, o Deus, Jesus e o Espírito Santo não são glorificados se a gente não estiver produzindo. A frutificação da videira, dos ramos, a alegria do viticultor é olhar e ver a videira frutificando. Estava dizendo o viticultor lá do Nordeste do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, que numa área de alguns poucos hectares de uva, eles colhem toneladas e toneladas de uvas da melhor qualidade todos os anos. E numa ponta da propriedade, uma pequena propriedade, poucos hectares, um grupo de pessoas estava mexendo com as raízes das plantas, cuidando da adubação, outros estavam cuidando da poda, outros já estavam lá pulverizando, cuidando, e na outra ponta, outra área estava sendo colhida. Então está acontecendo todos os processos simultaneamente naquela propriedade. Caminhões sendo carregados de uva, e na outra ponta uvas sendo podadas, e na outra ponta uvas sendo plantadas, videiras sendo plantadas, outro ponto sendo irrigada, adubadas, cuidadas. Então todos os ciclos acontecendo, e os ciclos acontecem a partir da poda. Uma semana poda esse bloco, outra semana poda esse outro bloco, outra semana aquele, enfim. Durante 8, 9 meses por ano tem uva. E a coisa mais maravilhosa, ele disse, no período de entre safra, quando ninguém está colhendo, nós podemos oferecer um produto de qualidade com preço elevado. Não é maravilhoso? Só no controle da poda, olha a importância disso. Então, se Deus está limpando a gente, através da palavra, você está no encontro, como aquele encontro dos homens que nós tivemos aqui nas reuniões de oração, nos ministérios da igreja, e Jesus e o Espírito Santo está limpando alguma coisa em nós, e nós estamos sentindo, estamos chorando como uma parede que está chorando. Vamos permitir, vamos aceitar bem aquilo, para que a gente possa frutificar no final, abundantemente. Esse é o desejo, a abundância. Deus é o Deus da abundância, Deus é das coisas grandes. Deus não é o Deus dos fracassos, da miséria, da escassez, da falta das coisas, ficar aí apertando. Não, Deus é o Deus que gosta de ver a coisa produzindo. Ele é glorificado na abundância de todas as coisas. Deus é glorificado pela sua presença aqui. Mas penso que nesse serviço, nesse trabalho, junto com a liderança que nós temos aqui, o potencial que essa videira tem, pode ficar todos esses bancos cheios e acrescentar mais cadeiras aqui. Ou não? Se a gente estiver frutificando. E às vezes a gente pensa, mas como que nós podemos fazer? Sendo videira, sendo atrativos, no sentido de alguma coisa assim que as pessoas vão olhar e falar, mas que coisa maravilhosa que é isso, que coisa boa. Há uns dias atrás, lá durante um culto, no sábado à noite, o culto jovem, alguém chegou e falou, o que é esse lugar aqui? Um dos nossos líderes falou, é a igreja? Ah, a igreja. Não tem muito cara de igreja. Uma igreja. Nossa, o que vai acontecer? Vai acontecer o culto jovem. E eu posso participar? Falou, claro, está convidado, está em casa com a gente. Na reunião ele aceitou a Cristo. E no domingo ele trouxe a sua família. Ele estava passando por acaso, se sentir de entrar aqui. É Deus acrescentando, Deus acrescentando. É muito maravilhoso isso. E aqui também. É dessa forma, é desse jeito. Uma videira madura, todo mundo quer se encostar. Todo mundo quer se encostar. Que pudesse ser assim com a gente. Quero desejar a vocês, queridos, semana abençoada, semana de crescimento, semana de prosperidade, semana de prosperidade. Se você tem alguma coisa para pedir a Deus, dentro da vontade, dentro do propósito dEle, que você pudesse ter toda a ousadia de pedir, toda a ousadia. De vez em quando, essa semana ainda, estando lá na garagem da minha casa, estava sozinho lá, todo mundo tinha saído, estava sozinho. Então eu comecei a falar com Deus, e falar umas coisas assim extraordinárias, umas coisas fora do normal.
que eu estava pedindo, estava lendo, estudando a palavra está prometendo isso, Jesus. O Espírito Santo, o Senhor está prometendo isso na palavra. Então eu te peço isso e aquela outra coisa. Que aconteça, que o Senhor comece a mover, que o Senhor comece a agir, para que aconteça, no nome de Jesus. Acreditar na realidade da palavra, na palavra viva do Senhor, poderosa. Deus está vivo, o Espírito Santo está vivo, está aqui. Ele ouve a oração, ouve o nosso clamor. Se alguma coisa está acontecendo e você está achando que está fora de propósito, fala com Ele, fala, por que está acontecendo isso? Não estou entendendo que está acontecendo isso. Deus vai esclarecer você, vai falar ao seu coração. Amém? Não tem como a gente permanecer na videira se a gente não for conectado na videira, se a gente não tiver um broto partindo da videira. E como que isso acontece? Começa tudo com uma decisão de receber Jesus como Salvador. Se há alguém nessa noite aqui nesse lugar, que por acaso ainda não tomou a decisão de receber Jesus, eu quero orar com você. E ali onde você está, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma preocupação, você pode responder baixinho se você quiser essa oração comigo. Pai, no nome de Jesus, eu agora recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Meu Senhor, eu te reconheço agora e te peço, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e eu te glorifico, eu te exalto. Envia o Espírito Santo agora para morar em mim, para me guiar em toda a verdade. Eu quero praticar a tua palavra. Me limpa, me sara, me cura em todos os aspectos e conduz-me de acordo com a tua santa vontade, meu Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Amém. Pai querido, eu te dou graças por esse momento, te dou graças pela tua palavra, te dou graças por essa comunidade, por essa parte da vinha que o Senhor mesmo plantou aqui nesse lugar e que está frutificando aqui. Eu te dou graças, Pai, que essas videiras, que as vidas que estão aqui, que os seus filhos que estão nesse lugar pudessem continuar e cada vez mais frutificar abundantemente, em nome de Jesus. Aquele que veio aqui enfermo, que veio dependente de um milagre, que a graça, que a virtude, que a presença do Todo-Poderoso, que o toque do sobrenatural do Senhor pudesse se manifestar aqui com milagres nessa noite. Que curas, que coisas extraordinárias aconteçam para a glória, para o louvor, para a exaltação do Teu nome. É a minha oração com fé, crendo que coisas milagrosas, que coisas extraordinárias o Senhor já está fazendo aqui. E nós te louvamos e nós te bendizemos. Amém? E graças a Deus. Que as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, que a graça do Todo-Poderoso seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que essa seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Que você vá em paz, que o Senhor te abençoe. Eu desejo de todo o coração mesmo para você.